Deus. Então, tá tudo certo aí? Glória a Deus. Ele diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito mais tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, e tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou para a vida, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, Senhor, nesta noite nós estamos aqui reunidos ao redor desta mesa posta. Meu Deus, que privilégio para nós, Pai, é termos uma mesa posta para nós, Pai, como filhos. Sabemos, meu Deus, o quanto isso custou. E nesta noite nós estamos aqui reunidos para cultuar o Senhor, adorar e exaltar o Teu nome, reconhecer e engrandecer quem o Senhor é nas nossas vidas, Pai. E meu Deus, nesse momento em que nós iremos partilhar a palavra do Senhor, eu oro, Deus, pedindo ao Senhor toda a sabedoria do alto para pregar, e toda a sabedoria do alto para que cada um que aqui está, e também aqueles que estão nos ouvindo online,
possam receber do Senhor a verdade, possam receber do Senhor a revelação da tua palavra, e nesta noite possam sair deste lugar confrontados por tua palavra, Pai. Fala conosco, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas de fato aquilo que nós precisamos ouvir. Assim como ao longo desses dias o Senhor tem falado comigo, peço ao Senhor, Espírito Santo, me ajude de uma maneira muito simples transmitir tudo isso. Eu nem sei como eu vou conseguir fazer isso, mas eu sei que o Senhor sabe. Então eu peço ao Senhor, segure na minha mão e me conduza em tudo o que eu for fazer nesta noite. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Espírito Santo. O Senhor conhece tão bem cada um que está aqui e cada um que está nos ouvindo em casa. Por isso eu te peço gentilmente, leva essa mensagem ao coração de cada um, de uma forma que cada um possa entendê-la e recebê-la nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e eu também te agradeço. Amém, Pai. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Nós estamos chegando, ao fim desse mês, e essa ministração a última ministração desse mês sobre amar o próximo, que nós vamos falar um pouquinho ainda sobre amarmos o nosso próximo. E eu vejo que ao longo desse mês nós fomos todos motivados pelo Senhor, fomos todos confrontados pelo Senhor a tomarmos uma decisão na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, de buscarmos mesmo amar o nosso próximo, porque o resumo do Evangelho nada mais é do que amarmos o nosso próximo. Nós precisamos entender isso. Não adianta nós conhecermos a Bíblia de capa a capa, não adianta nós fazermos determinadas coisas, tudo isso é importante, mas se eu não conseguir amar o meu próximo, eu estou fora do Evangelho, eu estou caminhando fora do Evangelho. Amém? E nessa noite, quando eu comecei a meditar nessa palavra do filho pródigo, eu confesso a você, meu irmão, que Deus falou muito comigo. Eu talvez, se eu fosse ministrar, eu precisaria de uns 10 cultos para falar tudo aquilo que Deus falou comigo aqui. E eu tentei de uma forma resumida, trazer ali algo para você, para que você possa entender um pouquinho mais do que Deus quer falar sobre amarmos o próximo através dessa parábola. Amém? Então, quando nós paramos para pensar nessa parábola, nós vemos o seguinte: o Senhor Jesus, quando ele estava para ministrar essa parábola, ele estava diante de 2 grupos de pessoas. Um grupo era os pecadores. Ao redor de Jesus havia 2 grupos de pessoas. Um grupo era os pecadores, e do outro lado dele havia um outro grupo, que eram os religiosos, os fariseus, aqueles que confrontavam Jesus, porque Jesus se sentava com os pecadores para comer. Aqueles que criticavam Jesus, porque Jesus se sentava com os pecadores, se relacionava com os pecadores. E Jesus, vendo esses 2 grupos de pessoas, ele aproveita essa oportunidade para contar essa parábola. Porém, Jesus queria mesmo era falar com os religiosos. Jesus queria mesmo, através desta parábola, tratar diretamente com os fariseus, com os religiosos, E nessa noite, eu quero falar um pouquinho com você sobre esse assunto. Esse texto que nós lemos, ele traz 3 personagens. O primeiro personagem é o filho mais novo, o filho jovem, que representa os pecadores. Esse texto traz um outro personagem, um segundo personagem,
que é o filho mais velho, que representa os religiosos. E ele traz um terceiro personagem, que é o pai, que ama tanto o filho pecador quanto o filho religioso. Então, 3 personagens contam essa história aqui. E dentro desses 3 personagens, eu anotei algumas coisas que eu quero levar você a refletir nessa noite. Confesso a você, querido, que eu fui impactado por essa palavra. Deus falou muito comigo em algumas coisas nessa palavra. E eu peço a você que abra o teu coração, porque certamente Deus também falará com você, se você estiver com o seu coração aberto para o novo de Deus para a sua vida. Amém? E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, neste texto, é que os 2 filhos estavam com o pai, mas ao mesmo tempo estavam distantes daquele pai. Veja bem o que eu quero te dizer nessa noite. Aqueles 2 filhos, eles estavam com os seus corações distantes daquele pai. Aqueles 2 filhos, eles não estavam com o coração voltado para o pai. Na verdade, eles estavam perdidos. Os 2 estavam perdidos. E fica claro para nós, porque o pai os chama novamente para dentro da casa. Ou seja, eles estavam na casa, mas estavam longe do pai. Eles estavam na casa, mas o coração deles estava longe do pai. Olha que interessante, vamos ver o versículo 24. Vamos voltar lá no versículo 24. Pois este meu filho, versículo 24, amém? Isso. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava perdido e foi achado. Agora vamos para o versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Insistiu com ele o que, querido? Para que ele entrasse. Então ambos os filhos, eles estavam na casa, porém o coração deles estava distante daquele pai. E eu preciso que você entenda isso nessa noite, porque aquilo que eu quero construir faz parte, isso é parte de tudo aquilo que eu quero construir nessa noite. Porque muitos de nós podemos estar na casa do pai, mas o nosso coração está distante do pai. Você pode estar dentro da casa do pai, assim como nós estamos aqui hoje, mas isso não significa que o nosso coração esteja no pai. E isso é muito importante nós entendermos, queridos, e até respondermos para nós mesmos: o meu coração, ele está no meu pai? Eu estou dentro da casa do meu pai? Ou o meu pai está me convidando para que eu entre? Ou o meu pai está insistindo para que eu entre? E eu estou do lado de fora. Veja, meu irmão, fisicamente você pode estar aqui dentro, mas o seu coração não significa que ele esteja aqui dentro. Fisicamente você pode estar aqui em todos os cultos, participar de todas as reuniões, mas isso não quer dizer que o seu coração, ele é do Pai. Amém? Agora, uma outra coisa que esse texto, que essa parábola também nos traz, que eu vejo como algo muito profundo e importante, é que os 2, escute isso, os 2 não amam o pai, mas eles têm interesse nas coisas que são do pai. Eles não amam o pai, eles têm interesse nas coisas que são do pai. O irmão mais novo, fica claro que ele não ama o pai,
Por que fica claro que ele não ama o pai? Porque ele toma uma postura diante do pai que filho nenhum deveria tomar. Porque quando você chega no seu pai e você pede para o seu pai uma herança é distribuída quando, meu irmão? Quando um pai está morto. Quando ele morre, então a herança é separada, ela é dividida para os filhos. Mas aquele filho, ele pede ao pai a herança em vida. Então o que ele estava dizendo para o pai? Eu quero que você morra, porque o que eu quero mesmo é a sua herança. E é duro nós olharmos para aí, porque muitos de nós, quando nós ouvimos essa mensagem do filho pródigo, ela sempre bate nesse lugar. Mas nessa noite eu quero trazer uma outra perspectiva para você entender nessa noite que eu quero chegar. Então esse filho mais jovem, lá no versículo 12, Silvana, ele vira para esse pai, e olha lá, o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Mas esse filho mais jovem, ele não estava sozinho. Por que ele não estava sozinho? Porque havia ali o filho mais velho, que também não amava o seu pai. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque ele não estava feliz com a alegria do pai. Quando o pai recebe o filho que havia sido perdido, e ele volta para casa, e aquele pai está feliz, aquele pai está festejando, porque o filho que estava perdido voltou. Qual deveria ser a postura daquele irmão? Uau, meu irmão voltou, glória a Deus, vamos festejar. Mas não foi esse o comportamento dele. Não foi esse o comportamento dele. Por quê? Porque ele estava bravo. E ele estava bravo porque o pai estava gastando as posses da família de uma maneira que ele não concordava. Ele não concordava com o seu pai. Isso quer dizer o quê, querido? Que infelizmente ele também não amava o pai. O que ele estava preocupado, na verdade, era com as posses do seu pai. E quando Deus começou a falar comigo sobre isso, porque Deus começou a me trazer, veja filho, eu não estou falando com você, porque você não é o filho pródigo, você não saiu da casa, você está na casa. Você não pegou a sua parte e saiu gastando ela, mas você está na casa. E você me ama, ou você ama o que eu tenho? É profundo isso, irmãos, é muito profundo, porque olha o comportamento dele no versículo 30, do filho mais velho. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ele queria, na verdade, que o pai fizesse o que ele queria, como ele queria. Ele não estava satisfeito, né? Mas querido, entenda uma coisa. O pai faz como ele quer, como ele bem entende e da maneira que ele quer. E eu e você precisamos compreender isso. Porque dentro dessa questão aqui, traz uma outra questão que eu quero também te apontar nessa noite. E é um terceiro ponto aqui. Escute isso. A maioria de nós ficamos na casa de Deus, não por amor a Deus, mas por interesse naquilo que Deus pode nos dar. A maioria de nós permanecemos na casa de Deus, não porque amamos a Deus, mas porque temos interesse naquilo que Deus pode nos proporcionar, naquilo que Deus pode nos dar. Sabe, isso acontece com muitas pessoas dentro da igreja. Existem muitas pessoas dentro da igreja que estão com expectativas no seu coração. Elas servem,
elas obedecem, elas são bons filhos, elas não falam nada. E você pede isso, e você pede aquilo, e elas vão fazendo, e elas vão se doando, e elas não questionam, e vão fazendo cada vez mais. Mas a minha pergunta nessa noite é: qual é a motivação que te leva a fazer isso? O que te motiva a ficar na casa de Deus? O que te motiva a servir a Deus? O que te motiva a ser obediente a Deus? O amor ao Pai ou o interesse nas coisas do Pai? Acredite, o filho mais novo, ele pegou o que era dele, e ele partiu e foi embora. E o filho mais velho foi muito bonzinho, porque ele ficou em casa, obedeceu ao seu pai, fez tudo o que o pai pedia, mas o que ele queria era aquilo que o pai tinha. E o que motiva a mim e a você? E muitos podem até dizer: não, pastor, eu fico na igreja porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. Mas aí Deus, o nosso Pai, Ele resolve fazer as coisas da maneira dele. Diga: Deus faz da maneira dele. Você ora a Deus pedindo para Deus uma restauração no seu casamento. Você ora a Deus pedindo a Deus uma cura. Você ora a Deus pedindo a Deus a libertação de um filho. Você ora a Deus pedindo a Deus para que Ele transforme uma situação, para que Ele abra uma porta. Mas Deus, como nosso Pai, resolve fazer de uma outra forma. Como eu e você nos comportamos? Amém, Senhor, glória a Deus, papai, seja feita a tua vontade, aleluia. É assim que nós nos comportamos, irmãos? Nós ficamos irados com Deus, quando Deus não responde a nossa oração. Muitos saem da igreja, muitos vão embora da igreja, muitos viram as costas para Deus. E aí eu pergunto para você: você ama o Pai? Porque quem ama o Pai, ele não vira as costas para o Pai, ele permanece na casa do Pai, ele continua confiando no Pai e esperando até que o Pai faça o que tem que ser feito. Eu diria para você, escute bem e guarde o que eu estou te dizendo. Talvez hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, seja o momento que mais a igreja tenha pessoas que não amam o Pai, mas que estão interessadas naquilo que o Pai tem. E elas ficam, e elas servem, e elas acham que por ficar e servir, o Pai tem a obrigação de fazer aquilo que elas querem. Quando você vê, querido, preste bem atenção, quando você vê a forma com a qual aquele filho responde o pai, é exatamente isso. Ele está dizendo assim: mas eu fiquei, eu te obedeci, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, eu orei, eu jejuei, eu ouvi a palavra, eu trabalhei, eu fiz tudo isso. E aí vem aquele perdido, aquele sem vergonha, que gastou tudo que tinha que gastar, e agora ele chega aqui e o Senhor dá uma festa para ele. Mas para mim o Senhor nunca deu nada. É essa postura. Como assim, Deus? O Senhor não vai fazer nada? Eu estou aqui na casa do Senhor, eu sou membro dessa igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E se eu sou ofertante, o Senhor mesmo mandou na tua palavra: abre a janela do céu e derrama a bênção sobre mim. Então o Senhor tem que fazer. E se o Senhor não faz, eu não dou mais dízimo. E se o Senhor não faz, eu não participo mais da igreja, eu largo tudo e vou embora. Isso, meu irmão, escute, é típico de pessoas que elas não amam o Pai, mas que elas estão interessadas naquilo que o Pai pode dar a elas. E a minha pergunta nessa noite é: responda aí dentro do teu coração. Você não precisa levantar a tua mão, mas responda aí dentro do teu coração. O que te motiva a estar aqui hoje? É o amor a Deus? Ou a bênção que Deus pode te dar? É o amor a Deus ou o milagre que você está procurando? É o amor a Deus ou as mãos do Senhor para te abençoar em tudo?
Eu preguei há tempos atrás uma mensagem que falava sobre os pés e as mãos de Jesus. Você quer as mãos de Jesus ou os pés dele? O que é que você quer? Amém? Agora, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Há um grande perigo de ficar na casa do Pai por interesse. Há um grande perigo quando você fica na casa do Pai por interesse. E talvez seja uma das coisas que eu e você precisamos nos atentar. O filho mais jovem, ele tem consciência, ele tem total consciência de como ele é. O filho mais jovem, ele tem consciência da sua condição de interesse. Ele sabe que o que ele quer do pai é realmente aquilo que o pai pode dar. Então ele vem, ele recebe o que ele quer e ele vai embora e vira as costas com uma facilidade muito grande. A questão não é o filho mais jovem, a questão é o filho mais velho, querido, porque ele permanece e ele se torna obediente, e ele começa então a fazer boas obras, ele começa a fazer tudo aquilo como um filho bom. Sabe aquele filho bom? O bonzinho. Tem o filho mau e tem o filho bonzinho. E o mais velho aqui é o filho bonzinho, que diz: meu Deus, que rapaz bom. Você pede para ele fazer isso, ele faz. Você pede para ele fazer aquilo, ele faz. Ele é obediente, ele é bom. Agora escute bem: filhos mais velhos nada mais são do que pessoas religiosas. Agora escute o que eu vou dizer para você. A religião nada mais é do que uma vacina que um crente toma contra o arrependimento. Diga assim: religião é uma vacina que um crente toma contra arrependimento. Aquele filho mais velho, ele não tinha problemas, ele obedecia, e estava tudo certo, e estava tudo maravilhoso, ele fazia tudo, ele participava dos ministérios, ele servia, ele obedecia ao pai, tudo que o pai pedia para ele, ele fazia, e era tudo maravilhoso, era tudo perfeito, né? Tudo muito bom, né? Agora, veja o perigo disso, né? Vamos voltar lá no versículo 23. Porque aqui acontece uma tragédia, meu irmão. Aqui acontece uma tragédia. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Sabe o que essa festa significa? Diga: salvação. Essa festa significa salvação. E acredite você ou não, o filho mais jovem, o pecador, ele entrou na festa. Mas o filho mais velho, o bonzinho, ele ficou fora da festa. Ele perdeu a salvação. Aquele que pega os bens, sai, gasta, joga fora, destrói tudo, ele tem uma consciência de pecador, e ele se arrepende dos seus pecados, e ele se conserta com o Senhor. Mas o filho mais velho,
por ser tão religioso, como muitos de nós somos. Não, eu não tenho do que me arrepender. Eu prego a palavra, eu participo do ministério de louvor, eu sou da igreja, eu faço parte da diaconia, eu dou aula para as crianças, eu sou isso, eu sou aquilo. E você vacinado contra o arrependimento, e você ainda fica irado com algumas coisas que acontecem na igreja, aonde já se viu aquele endemoniado acabou de entrar na igreja, agora o pastor coloca ele para cantar no ministério de louvor. Isso é um absurdo, isso é uma heresia na igreja. Eu estou indo embora dessa igreja. Isso, cuidado, meu irmão, porque o pai saiu e insistiu, e aquele filho não entrou. Aquele filho não entrou. Consegue entender a seriedade disso, meu irmão? Consegue perceber aonde eu quero chegar nessa noite? Entre amar o pai e amar aquilo que o pai tem. Meu irmão, Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E se você o ama, você simplesmente fica feliz com Ele, por aquilo que Ele está fazendo. Agora eu quero nessa noite trazer uma questão que é aqui que eu quero bater um pouquinho com você. E a questão é: como conseguir amar o meu próximo, quando na verdade o que eu quero é a minha parte? Preste bem atenção na profundidade da pergunta que eu estou fazendo para você nessa noite. Como que eu consigo amar o meu próximo, quando na verdade o que eu quero é a minha parte, ou o que eu quero são os meus direitos? Como? Como, meu irmão? Como? Explica para mim. Como que eu vou conseguir largar a minha vida, os meus interesses, para ir atrás de um perdido, se o que eu quero é o que é bom para mim? Se eu estou aqui servindo a Deus porque eu estou em busca do meu milagre, se eu estou servindo a Deus porque eu estou em busca da mudança na minha vida só, eu estou buscando a Deus porque Ele diz que eu serei próspero, então eu estou em busca da minha casa, do meu carro, da minha prosperidade, de tudo que é bom para mim, é disso que eu estou procurando. Como eu posso amar o meu próximo, querido? Como? Explica para mim, diga para mim, como nós vamos conseguir amar o nosso próximo? Agora, querido, preste bem atenção. O irmão mais velho, ele caiu num erro que eu e você não podemos cair. E nessa noite, eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui para você agora, para que você não caia no mesmo erro que o irmão mais velho caiu, porque ele caiu. E escute bem, quando você recebe, escute, quando você recebe o Pai através do Filho, tudo que é do Pai passa a ser. Vou voltar, porque eu não, talvez você não entendeu, porque ninguém deu aleluia, não deu um glória aí, né? Não sei, talvez eu acho que você não entendeu. Vou voltar. Quando você recebe o Pai através do Filho, tudo que é do Pai passa a ser seu. Aleluia, recebe aí porque é teu, meu irmão, você que deu glória aí. Os outros eu acho que não quer, então pega para você, amém? Aleluia. Olha o que o pai fala para o filho, lá no versículo 31. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é... Meu irmão, o teu pai é dono do ouro e da prata, e tudo que é dele é teu, já é teu, as riquezas já são tuas, a prosperidade já é tua, a casa já é tua, tudo é teu, a saúde, os milagres, tudo é teu, pertence a você, você é filho, é teu, toma posse porque é teu.
É teu, meu irmão. Não caia no erro desse filho mais velho, não caia no erro do irmão mais velho. E eu vou te dar uma outra palavra. Veja o que está escrito lá em Romanos 8:17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você é o que com Cristo? Diga: eu sou co-herdeiro. Você tem noção disso, meu irmão? Já é teu. O que o pai estava dizendo para o filho era: meu filho, você não entendeu ainda, meu filho. Você está só interessado nas coisas, mas já é teu. Já é teu, meu filho. Porque você não pega, é seu. Por que você não toma posse? É seu, meu irmão. Tudo que você precisa é seu, e Deus tem para você. Toma posse. Mas toma posse de verdade. Pela fé, traz a existência. Mas às vezes nós ficamos chateados porque vemos um irmão prosperando. Ai, você viu aquele irmão? Chegou na igreja com um carro novo. Ai, você viu aquele irmão? Comprou uma casa. Ao invés de nós ficarmos felizes, nós ficamos tristes e frustrados. A inveja parece que toma conta do nosso coração, quando na verdade nós deveríamos glorificar a Deus e dizer: aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe e você prospere ainda mais. Mas talvez aquele irmão, ele entendeu que é dele e ele pode tomar posse, e por isso ele está vivendo o sobrenatural sobre a vida dele. E muitos de nós ainda não entendemos isso, e é por isso que essas coisas nos frustram tanto, porque nós olhamos e vemos alguns caminhando e outros parados. Mas você está parado, meu irmão, escute, única e exclusivamente por sua causa, não pela causa de Deus. Agora, eu e você precisamos entender também que não é no meu tempo e nem no seu tempo, mas sim no tempo de Deus. No tempo de Deus. Eu estava dizendo isso aqui a hora que eu orava hoje à tarde aqui. Eu dizia: Deus, meu Pai, quantas orações foram feitas aqui nesse lugar, desde as 4 horas da tarde de ontem até hoje. Senhor, eu comecei, Senhor, como vai ser maravilhoso ver o quanto o Senhor vai fazer, os milagres acontecendo diante dos nossos olhos, porque tudo isso está sendo construído no mundo espiritual, e em breve nós veremos acontecer no mundo natural. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, meu irmão. Eu não tenho dúvida. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quanto custou para esse pai trazer esse filho jovem de volta? Quanto custou para esse pai trazer esse filho jovem de volta? E talvez você pode pensar aí no seu lugar: não custou nada, pastor. Não custou nada, porque ele voltou sozinho, e o pai coloca nele uma roupa, coloca um anel no dedo dele, dá um calçado para ele calçar, mata um novilho, né? E dá uma festa. Aparentemente não custou nada. Mas aqui tem algo muito profundo que Deus falou comigo, que eu quero falar com você nessa noite. E aqui foi aonde Deus me pegou de jeito. Mas de jeito, irmão. Sabe por quê? Porque aquele pai, ele tinha 2 filhos. Pega aí. Ele já havia dividido a herança entre os 2 filhos. O que pegou a parte dele saiu e gastou toda a parte dele. O que sobrou era de quem? Diga: do filho mais velho.
Então, querido, aquele pai colocou um anel no dedo daquele rapaz. Aquele pai deu uma roupa nova para aquele rapaz. Aquele pai colocou um calçado nos pés dele. Aquele pai matou um novilho para aquele jovem garoto. Aquele pai fez uma festa para aquele garoto. Mas tudo isso pertencia a quem? Ao filho mais velho. Pertencia ao filho mais velho. Para aquele pai trazer aquele filho mais jovem de volta para casa, ele precisou fazer isso às custas do filho mais velho. Ele precisou fazer isso às custas do filho mais velho. E o irmão mais velho estava bravo, porque ele não queria isso. É por isso que ele estava indignado, porque ele não queria isso. Agora deixa eu te contar algo tremendo nessa noite. Eu e você temos um irmão mais velho. E esse irmão mais velho que eu e você temos, ele não ama as coisas que o pai tem, mas ele ama o pai. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu e o teu irmão mais velho. E para o pai me trazer e te trazer de volta para nossa casa, ele precisou fazer isso às custas daquele nosso irmão mais velho. E isso não custou só um anel, isso não custou só uma roupa, isso não custou só um calçado, isso custou a vida dele. Ele não amava nem a vida dele. O nosso irmão mais velho, Jesus, ele se entregou e ele se doou. Ele, às custas dele, eu e você hoje somos salvos. Às custas dele, eu e você hoje estamos na casa do Pai e podemos nos assentar a essa mesa, querido. Agora deixa eu traçar só um paralelo aqui rapidinho. Preste atenção, naquela época, naquela cultura, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha a responsabilidade de manter a sua família unida. A cultura daquela época era essa. O primogênito, ele tinha por obrigação manter aquela família unida, e não separada, e não dividida. Então, querido, se ele fosse um verdadeiro irmão mais velho, certamente ele deixava a sua casa, e ele saía como um bom pastor faz, em busca do irmão que estava perdido. E ele teria encontrado esse irmão naquele chiqueiro de porco, e teria pego aquele irmão e trago aquele irmão de volta para casa. Ele não só ficaria feliz com o irmão voltando para casa, mas ele sairia da casa dele e iria em busca daquele irmão. Mas aquele irmão mais jovem, ele não tinha um irmão mais velho. Ele tinha um irmão religioso, que estava interessado só numa coisa: nos bens do pai. E escute, meu irmão, o que eu vou dizer para você nessa noite, e receba como um rema de Deus para a sua vida, porque foi isso que Jesus falou para mim. Até quando você vai ficar interessado naquilo que eu vou te dar? E até quando você vai se levantar e vai sair em busca daquele que está perdido? Porque, meu irmão, escute, Jesus, ele estava a par da causa do Pai. Ele via um pai chorando pelos seus filhos que estavam perdidos no mundo. E Jesus se levanta como o filho mais velho, e ele diz: Pai, eu vou resgatar os meus irmãos, eu vou resgatá-los. E eu e você, meu irmão, o que nós temos feito pelos nossos irmãos mais novos que estão aí fora? O que é que nós temos feito?
Querido, esse irmão mais velho, o nosso irmão mais velho, ele fez o que ele fez, e ele nos deixou uma direção, ele nos deixou uma instrução, amém? E a instrução que ele nos deixou, aliás, eu queria antes colocar um texto que eu vejo que ele precisa ser dito nessa noite, que está lá em Isaías 53, põe para nós Isaías 53, 4, eu quero ler do 4 até o 6, quanto custou para esse irmão mais velho, você está sentadinho hoje aqui, querido, quanto você acha que custou para esse irmão mais velho, para que eu e você estivéssemos sentadinhos ali? Olha lá o quanto custou, tem na NTLH, Silvana? Isso, olha lá. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor o castigou, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que eu e você estávamos perdidos, mas o nosso irmão mais velho, ele saiu da casa do Pai, e ele foi em busca de cada um de nós, e ele nos resgatou, e não nos resgatou a qualquer preço, ele nos resgatou a preço de sangue. Ele foi maltratado, aqui está claro, eu e você éramos como ovelhas que estávamos perdidos, mas ele não estava interessado naquilo que o Pai podia dar, ele estava interessado em juntar novamente os filhos do Pai, e ele fez com a vida dele aquilo que eu e você temos que fazer nessa terra, querido. E nessa noite, porque eu fui confrontado com isso, quando eu comecei a receber essa mensagem, eu dizia para Deus, eu sou o irmão mais velho, Deus, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar buscando mais, mas eu ainda estou parado aqui, a impressão que eu tenho é que eu estou preocupado em receber alguma coisa, e eu chorava, quarta-feira eu passei o dia em crise, porque o Espírito Santo dizia para mim, você me ama, ou você quer as minhas coisas, você me ama, ou você está interessado em receber algo, e eu dizia, eu te amo, e ele dizia para mim, então se levante e vá, vá meu filho, mas quantos de nós temos essa dificuldade, porque na verdade, nós queremos um bom carro, uma boa casa, nós queremos uma boa conta bancária, nós queremos dinheiro, nós queremos poder, nós queremos essas coisas que nos dão prazer nessa vida. E eu não estou aqui pregando contra nada disso, mas eu estou dizendo uma coisa para você, meu irmão. Se nessa noite o teu prazer não for Deus, mas for as coisas que Ele te dá, você corre o risco de ficar fora da festa. Guarde isso que eu estou dizendo para você. Se hoje o teu prazer não é o Senhor, não é Deus, não é estar com Deus, não é desfrutar de uma comunhão com Deus, é ter o seu prazer nele, é contemplá-lo, e sim as coisas que Ele te dá,
você corre o risco de ficar de fora da festa. Porque acredite, como um bom pai, vai haver muitas coisas que Ele não vai te dar, não porque Ele não te ama, mas porque Ele te ama. Mas porque Ele te ama. Assim como o meu filho, se ele me pedir determinadas coisas, eu como um bom pai, talvez eu diga, não, você não pode ter isso. E ele não vai ter. Porque eu o amo. E aí, você vai aceitar? Você vai aceitar? Olha o que está escrito lá em João 13, 34. Falamos tanto sobre esse versículo ao longo desse mês. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O nosso irmão mais velho, ele nos amou, a ponto de se entregar, dar tudo, por mim e por você, em resgate da minha vida e da sua vida. E Ele vem aqui e diz para mim e para você: amem uns aos outros, como eu vos amei. E nós, queridos, como irmãos mais velhos, aqui, a igreja do Senhor, nós precisamos tomar uma posição a partir daqui. Escute o que eu estou te dizendo, meu irmão. Escute o que eu estou te dizendo. Se você não amar vidas, se você não for atrás de resgatar aquele que estava perdido, você está fora do Evangelho. E muitos teólogos, e muitos fariseus e saduceus, eles virão, talvez vão ouvir essa mensagem e vão dizer assim para mim: você está errado naquilo que você está falando, porque a Bíblia... Não, meu irmão, escute. De religiosos, Jesus Cristo queria distância. De saduceu, de fariseu, de escriba, de mestre da lei, Jesus queria distância, porque nenhum deles estava disposto a nada, a não ser os interesses deles, os meus interesses. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Se eu e você não amarmos vidas, nós estamos fora do centro do Evangelho. E eu sei que não é fácil, porque você mesmo vai dizer assim: mas pastor, eu já fui uma, eu já fui duas, eu já fui três. Não quer nada com nada, pastor, porque é isso, porque é aquilo. Mas eu e você queremos alguma coisa? A igreja está cheia de gente interessada nas mãos do Senhor e não nos pés dele. A igreja está cheia de gente interessada nas bênçãos de Deus e não em fazer a vontade de Deus. A igreja está preocupada em receber o que é dela e não com a causa de Jesus. Mas ele me abandonou e te abandonou? Não. Mesmo enquanto eu e você estávamos nos nossos pecados e delitos, como um bom irmão mais velho, ele foi atrás de nós e nos resgatou e nos trouxe novamente para a casa do nosso Pai. Então você, como irmão mais velho, se levante e tenha uma postura. Se levante e tenha uma postura. E eu quero encerrar essa mensagem com esse texto que está lá em Lucas 10, 33 e 37, ao 37. Um texto muito conhecido. Ele diz assim, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, todo mundo, que está escrito lá. Tem um monte de gente à beira do caminho, querido. Talvez dentro da sua casa tem pessoas à beira do caminho. Talvez seja irmãos teus, tios teus, primos teus, tua família. Talvez seja colegas de trabalho. Tantas pessoas estão à beira do caminho. Mas você precisa entender. O que é que você vai dizer para o Senhor? Eu não tenho tempo. Quantos de nós estamos correndo atrás de Deus para recebermos tudo o que Ele pode nos dar? Meu irmão, escute, já é teu, filho. Jesus está dizendo para você nessa noite, já é teu, filho. O carro já é teu, a casa já é tua, o dinheiro já é teu, tudo que eu tenho é teu. Eu sou teu pai, você é herdeiro com Cristo. O seu irmão mais velho é herdeiro e você é co-herdeiro com ele. Não se preocupe com isso, porque já é teu. Pare com essa bobagem de ficar correndo atrás das coisas, porque já é teu. Já é teu, só não chegou na sua mão, talvez porque você ainda não está pronto para receber. Porque muitas coisas não chegam na minha e na sua mão, porque nós não estamos prontos para receber. Sabe, meu irmão, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por um dia Ele ter quebrado, destruído, esmagado, arrebentado a empresa que eu tinha. É como se Deus do céu, Ele pegasse o pé dele e Ele pisasse, e Ele esmagasse, e Ele esfregasse com muito prazer a empresa que eu tinha. E Ele ria com isso ainda. Porque isso fez com que eu chegasse aqui. Porque se eu tivesse uma empresa, eu nunca estaria aqui. Escute o que eu estou dizendo a você. Eu seria um empreendedor. É o que eu queria, mas Ele não queria isso para mim. O que Ele queria era que eu fosse um pregador da palavra, um pescador de homens, não um empresário. Assim como Ele fez com Pedro, assim que Ele fez com João, com Tiago e tantos outros. Ele disse, eu não te chamei para ser um empreendedor, eu te chamei para pescar pessoas, filho. Então você vai pescar pessoas. Escute, meu irmão, o que eu estou dizendo para você. O que te motiva hoje? Aí eu pergunto novamente, o centro de tudo isso. Como amar o próximo, se tudo o que eu quero de Deus são bênçãos? Como amar o meu próximo, se tudo o que eu quero de Deus são coisas materiais, realizações minhas? Sabe, eu creio que Deus se alegra quando cada um de nós conquistamos algo. Eu creio que quando você compra a sua casa própria, Deus fica feliz em ver você prosperar. Mas a Bíblia, ela faz questão de destacar um versículo nela, que é muito interessante. Ele diz que quando um pecador se arrepende, Deus faz o que no céu? O que será que para Deus tem mais valor? Uma casa aqui na terra, ou uma alma salva no céu? Que nessa noite eu e você possamos entender isso, querido. Sabe, talvez você esteja aqui me ouvindo, e o Espírito Santo, eu digo para você, porque eu fui ministrado com isso. Eu saí dessa conversa com Deus, e eu digo para você, muitas coisas, eu olho para a minha vida e eu digo, eu sou o irmão mais velho. Eu chorei muito esses dias diante de Deus, e eu disse para Ele, Deus, tira isso de dentro de mim, Deus. Tira isso de dentro de mim. Eu não quero nada, eu não preciso de nada, Deus. Eu só quero uma coisa, Senhor, poder ficar face a face com o Senhor um dia e dizer, Deus, está aqui, ó, as almas que o Senhor pediu. O Senhor me orientou a isso e está aqui, Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos tão perdidos nesse mundo. Os valores estão invertidos.
nós estamos sendo enganados. Nós vivemos em uma sociedade onde eu e você temos que ter o tempo todo. É por isso que eu e você temos dificuldade de compreender um homem, uma mulher que sai de uma cidade e vai viver na miséria na África, atrás de vidas lá. É por isso que eu e você temos dificuldade de entender alguém que abandona aqui e vai lá na China pregar o evangelho, meu Deus, sendo perseguido. Nós temos dificuldade de entender isso. Pessoas viram para nós e falam: o que vocês estão fazendo aqui em Francisco Morato? No meio desse bando de gente aí que está perdida. O que vocês estão fazendo saindo de Itupeva, indo em Votorantim? Não faz sentido. É porque elas não entenderam ainda que nós somos os irmãos mais velhos, que recebemos do nosso irmão mais velho a incumbência de irmos e fazermos o mesmo que ele fez por nós. Então, quando você for dizer assim, ajudar aquele, olhe para você no espelho, porque foi você que Jesus ajudou, foi você que ele derramou o sangue naquela cruz, por você, por mim, por nós. E você sabe quem você é, você sabe quem você era, você sabe aonde você estava quando ele te resgatou do poder das trevas e trouxe você para o reino da luz. Amém? Feche os teus olhos. Sabe, meu irmão, você nessa noite, talvez esteja me ouvindo, você que está em casa agora me ouvindo também, talvez você esteja com esse pensamento, talvez você esteja com esse sentimento no teu coração, talvez você esteja aí pensando: meu Deus, me perdoe, porque eu tenho vivido uma vida, eu tenho escolhido uma vida, Senhor, e toda ela tem um propósito: realizar os meus sonhos. Talvez você esteja aqui nessa noite e você seja como aquele filho mais velho. Talvez você até entrou aqui pensando em abandonar o pai, porque ele ainda não respondeu a sua oração, porque talvez ele ainda não realizou o seu sonho. Eu não sei, mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: o nosso irmão mais velho, ele pagou um alto preço por mim e por você, e ele hoje colocou essa mesa posta aqui para mim e para você, e me convidou e te convidou para nos assentarmos a essa mesa. Como irmão mais velho, há um sorriso no rosto de Jesus, olhando para esta casa cheia de filhos e filhas, unidos, reunidos, vivendo em comunhão. Mas ele pede a mim e a você nessa noite: se levante, meu filho, se levante, minha filha, e vá pelas ruas e traga mais dos meus filhos que ainda estão perdidos, sofrendo, padecendo, chorando. Talvez nessa hora pessoas estejam pensando em tirar a sua própria vida. Talvez nessa hora casais estão determinados a se separarem. Talvez nessa hora pais estão dispostos a abandonar os seus filhos. Talvez nessa hora irmãos estão brigando com irmãos. Talvez nessa hora pais estão brigando com seus filhos. A união acabou, a separação entrou, mas eu e você somos irmãos mais velhos, e o Senhor está dizendo nessa noite: a mesma unção que estava sobre mim, a mesma unção que estava sobre Jesus, está sobre mim e sobre você, para que eu e você possamos ir e possamos resgatar aqueles que estão perdidos. Vá e resgate, porque você é um separado, um escolhido para isso. Pai, nessa noite eu oro por cada um, Pai, e peço, Espírito Santo de Deus, eu
Eu confesso ao Senhor que só o Senhor sabe o que o Senhor tem que tratar no coração de cada um que aqui está e daqueles que estão em casa. Mas eu oro nesta noite, Espírito de Deus, fala ao coração dos teus filhos, testifica no coração dos teus filhos essas palavras, Pai. Meu Deus, nessa noite, tira de nós, Pai, sonda-nos como o salmista clamou, sonda-nos, Pai, e arranca de nós todo o caminho mau, Senhor, arranca de nós todo o interesse, Pai. Meu Deus, que nessa noite essa igreja não se mova por interesse, mas se mova por amor a Ti, Pai. Que ela encontre prazer no Senhor, encontre prazer na Tua presença, em Te adorar e Te exaltar, Senhor. Eu oro nessa noite, Deus, destruindo todo e qualquer espírito de filho mais velho que possa haver sobre as pessoas que aqui estão. Todo sentimento de ira, todo sentimento de revolta, Pai, eu oro nessa noite, repreendendo e quebrando tudo isso, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro e profetizo que nessa noite, nós sairemos desta casa, com o nosso coração transformado, e com a nossa intenção renovada, Pai. Oh, em nome de Jesus, ainda com os teus olhos fechados, eu quero